Perfeito. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha PG Podcast. Estamos no 10º episódio, aí uma série de entrevistas com pessoas ilustres. E o entrevistado de hoje é um grande amigo, o Wellington Vieira, empresário, jovem empresário, está aqui na mesa do Resenha. Seja muito bem-vindo, Wellington. Muito obrigado, Marcos. Um prazer estar aqui hoje, para conversar contigo sobre projetos, e sobre a vida aí do nosso município. Perfeito. Eu quero começar, falando um pouco sobre quem você é, né? Uhum. Você é uma pessoa jovem, né? Que idade que você tem? Hoje eu tenho 29 anos, né? E aí, nascido em Ponta Grossa. Estou numa idade ali em que a vida já nos chama, né? As missões nos chamam, então hoje eu uso a palavra até que eu sou a palavra missionário, vamos dizer assim. Eu acredito que um dos principais princípios da vida aí é você entender o teu propósito, os objetivos que você tem para a tua vida. Eu entendo que cada um de nós tem uma missão na vida para ser cumprida. E eu acredito que eu encontrei a minha, então a gente está trabalhando aí por essa missão. Que legal, Wellington. O empreendedorismo é uma coisa muito importante, né? Eu queria entender um pouco mais a área que você atua dentro desse ramo, na inovação. Também você poderia falar um pouquinho pra gente? Sim, hoje a área de inovação. Na verdade, eu sempre tive o desejo de ser programador. Então, eu sempre fui um consumidor de televisão, de filmes e séries. Um cinéfilo, na verdade, né? Cinéfilo. Assisti muitos filmes, o que eu sinto não ter registrado os nomes, as datas, enfim. Mas foi algo que já transformou na minha vida. Então, hoje, por exemplo, eu já não assisto, não consumo tantos filmes. Mas, por exemplo, a minha comunicação hoje, se eu tenho uma comunicação boa, é fruto desse consumo que eu tive de filmes, séries e TV. E também com a influência, do Steve Jobs, por exemplo. Aí você vê os caras lá, Steve Jobs, Bill Gates, os caras ficando ricos, aí milionário, com programação. Então a inovação para mim ela surgiu dessa forma, até cursei na UTF-PR um período lá, um semestre de análise e desenvolvimento de sistemas, e sobre empreender eu sempre tive o desejo, na verdade, de ser empresário mesmo, Meu pai foi por muitos anos empresário, aí você vê aquele exemplo em casa, Claro, trabalhei muitas vezes como funcionário, CLT, estagiário, aprendiz e construiu, quem eu sou hoje, mas sempre teve na minha veia aquele desejo ali de realmente ter uma empresa. Por quê? Pelo dinheiro? Não necessariamente, mas porque quem tem uma empresa está gerando empregos, está gerando recursos, divisa, tem a possibilidade de crescer, tem a independência, e também tem aquela autonomia. Então, por exemplo, no meu último trabalho CLT, era como se eu visse a vida passar pela janela. E aquilo me incomodava bastante internamente. Então, foi o momento que eu fiz a transição, não foi a transição que eu gostaria, mas eu saí ali da CLT para o empreendedorismo para ser autônomo, que não é fácil, não é tão simples quanto parece, o quanto a gente gostaria que fosse. É até mais complexo, mas missão. Então, quando você tem uma missão, você vai passar por situações e situações, mas aquilo vai te fortalecer sempre para o próximo nível. A gente vê uma falta de formação hoje, principalmente nas escolas, porque é muito importante você realmente quebrar essas barreiras, furar a bolha, porque é sim possível você abrir uma empresa, você empreender, seguir um segmento, no teu caso ali é a tecnologia, a inovação, a análise de sistemas e tudo mais. Mas a gente vê essa falta de incentivo na escola, porque você às vezes só ouve que o empresário é malvadão e que só explora. Tudo bem, tem as suas falhas, mas esse sistema propõe que você consiga realmente furar essa bolha, você chegar nos teus objetivos, cumprir a sua missão, sem ser parte ali da maioria que as pessoas fazem. Isso eu admiro muito em uma pessoa quando ela consegue e tem a coragem de virar essa chave. Sim, na minha família foi difícil, Então, por exemplo, com meu pai, ele foi empresário por muitos anos, ele teve problemas com relação, por exemplo, o pai trabalhava com telefonia. Sim. Então, quando a Oi Telecom, desde 99, se não me engano, 2000, o pai trabalhava com telefonia. Então, primeiro ele foi funcionário,
mas como ele era muito bom vendedor, quando a empresa que ele trabalhava encerrou as atividades por questões entre os sócios, enfim, um dos sócios faleceu e encerrou a empresa, né? Então aí ficou uma lacuna no mercado. E a Oi, na época, convidou o pai para abrir uma empresa para fazer aquela frente que precisava de alguém, por ele ser um dos grandes vendedores, né? Então, quando ele, por exemplo, quando a Oi quebrou, né? Tá em recuperação judicial até hoje, né? Ele estava dentro da Oi. Então, quando mudou de Brasil Telecom, que foi privatizado para a Oi, o pai estava lá, né? E até cheguei a trabalhar com ele um período. Então, eu tinha aquele exemplo. Mas como teve essa quebra da Oi, isso teve reflexos na nossa vida, né? Acabou que virou um tabu vezes 2, né? Então, por exemplo, a minha família sempre teve ou uma vida muito difícil ou a CLT. Então, eu não tenho nenhuma vergonha, até pelo contrário, tenho orgulho do passado, da minha avó, da minha mãe, enfim, pessoas que passaram por muitas dificuldades financeiras, por também quebras de patrimônio, falências, né? E inclusive que até a história acabou não sendo tão mantida, assim, houve, vamos dizer, um apagamento, um hiato da história ali. Então tinha esse tabu. E quando eu saio para empreender, você vai encontrar o mercado e muitas vezes sem o capital inicial, sem o capital de giro e o mercado super concorrido, você vai penar por algum tempo, né? Mas eu acredito que quando você trabalha com excelência, que você prima por entregar aquilo que você combina, que você tem palavra, você tem uma firmeza e, acima de tudo, você tem uma base sólida, consequentemente, em algum momento você vai ter o sucesso pretendido, porque o sucesso nada mais é do que o acúmulo de vários esforços mínimos, né? E também da resiliência, da resistência, né? A gente não pode desistir no primeiro tombo, né? O sucesso é o encontro, né, do preparo com a oportunidade, né? Esse que o sucesso e a sorte, né? Exatamente. E falando um pouco mais sobre a tua fundação, né? Você está iniciando uma fundação. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso público, para a nossa audiência, qual é o foco da sua fundação, né? E onde ela atua. Então, Marcos, como eu conheço os dois mundos, né? Então, vou falar da minha infância. O meu bisavô tinha uma propriedade rural. Então ele tinha leiteria, né? Tinha ali 200 vacas, enfim. O meu avô teve uma infância próspera, né? O meu pai já teve uma infância um pouco mais difícil, porque o meu bisavô acabou perdendo o gado dele, vamos dizer assim, né? E o meu avô foi trabalhar na indústria Wagner, por exemplo. Então lá ele conheceu minha avó, né? E eu tive os dois mundos. Eu tive o mundo da família sólida, que tem estrutura, que tem bens e que tem fartura, e também tive o mundo daquele tempo de dificuldade, que ali nos anos 99, 2000, a gente passou por muitas situações bem difíceis, né? Então eu tinha assim essa consciência, né, vamos dizer assim, porque aquilo que eu falei, cada um tem uma missão, e alguns estão despertos, já outros não. E desde pequeno estava desperto. Então, com 5 anos, por exemplo, vendo a dificuldade, vendo ali a família da minha mãe residia ali na região da Vilela, enfim, Carlos Chagas, né, que tem ali um local ali. E, por exemplo, os meus amigos de infância, muitos deles foram para as drogas, né, ou para a criminalidade. Alguns morreram, alguns estão presos. Então, eu sempre tive o desejo tanto de trabalhar a parte ambiental, que eu acho importante. Então ali passa o Arroio Pilão de Pedra, que é um rio que está poluído hoje, né? E também tinha essa vivência de ver a carência das crianças em si, algo que eu passei e fui atendido por pessoas que estavam ali também para fazer uma prestação de serviço. Pessoas que hoje a gente tem amizade, são pessoas da nossa família. Então, da mesma forma que eu recebi algo de alguém, eu quero também dar. Para quê? Para aparecer, para ter algum, vamos dizer, algum benefício com isso? Não necessariamente, né? Consequentemente, você vai colher aquilo que você planta. Com certeza. Mas nós temos aí a possibilidade de atender as pessoas. Hoje, nós temos um convênio com um projeto lá de Cuiabá, do Mato Grosso. É o projeto Amarra Cabelo, né, que está com várias ações lá, um projeto que já atendeu 5.000 pessoas. Que maravilha. E tendo contato com essas pessoas lá, eu tive o desejo de trazer para cá também. Só que aqui a gente vai dar
além do projeto Amarra Cabelo, que a gente vai implementar aqui, nós vamos dar a nossa cara, a cara de Ponta Grossa. E eu decidi criar a fundação e homenagear a minha bisavó, Maria. Que legal. Maria da Conceição, né? A mãe da minha avó. Eu era muito apegado com a minha avó morreu, faleceu em 2012, né, aos 68 anos. Eu poderia homenagear a minha avó, mas eu pensei que ela, sendo filha, se sentiria muito mais honrada eu homenageando e lembrando a mãe dela, né? Então, sempre a gente tem a oportunidade de fazer outras homenagens, né? Mas eu, nesse momento, eu decidi homenagear a minha bisavó, que é a Maria da Conceição. Então, é a Fundação Maria da Conceição. Maria da Conceição Rumbelsperger, né? Uma família que a avó sempre falava, eu não entendia. Ela falava, minha mãe é francesa. Eu não entendia porque a história havia também se perdido, né? Conta mais pra gente essa história. A minha família, esse ramo da família, né, da minha bisavó, ele veio da França. Então, o meu tataravô, ele era engenheiro. Ele veio aos 17 anos. Né, o pai dele faleceu aos 53, 54 anos. Ele participou da Revolução Francesa, né, como um militar. Então ele era ali funcionário do Império Francês, né, um militar. Ele era capitão, dragão da cavalaria. E inclusive ele recebeu uma homenagem lá, a Legião de Honra, né, que poucas autoridades tiveram essa honra, né. Então, até hoje em dia existe, foi uma comenda criada pelo imperador Napoleão à época, né? E aí esse ramo da família veio porque houve esse falecimento e a família era pequena, então a família que tinha era no Brasil, né? Tinha uma prima do meu tataravô aqui no Brasil, que era casada com um médico, e esse médico, ele era o médico da imperatriz, da Teresa Cristina, né? Esposa do imperador Dom Pedro II. Então, como eles tinham esse contato aqui, essa vida, né, mais tranquila, não necessariamente tão tranquila, mas um início de vida, um recomeço. Sim, né? Já. Então, ele veio para o Brasil e aí foi para os Estados Unidos, na Filadélfia, onde ele cursou o final do curso dele de engenharia, que ele iniciou na Escola de Artes e Mestres lá na França. E aí eles vieram cheio de ideias, de planos, né? Ele, além de engenheiro, ele era gravurista, ele contribuiu muito para a história do Brasil, né, no sentido de registrar com imagens, com informações. Com ciência, né? Com ciência. Ele era naturalista, né? Gustavo. Que legal. Gustavo era o nome dele. E aí ele foi casou 2 vezes e deixou muitos filhos, né? O homem é fera. Né? Era fera. E aí, das tataranetas dele era a minha bisavó. Né? Então a gente tem essa história, né? Eles fundaram uma colônia socialista aqui no Paraná, que é bem conhecida. Polêmico. Na verdade, bem antes do socialismo ser o que ele é hoje, né? Provavelmente deve ter sido uma das primeiras experiências, né? E, como a gente sabe, na teoria é bom, seria maravilhoso se funcionasse. Sim. Mas na prática, infelizmente, não é isso. No Brasil não funciona, é uma utopia, né? É uma utopia. Exatamente, é uma utopia. E que interessante, né? Você pegar remontar, né, o passado dos teus antepassados, né, dos teus parentes, tataravó, tudo mais, porque a gente vendo quem eram essas pessoas, você entende quem você é, né? Quem nós somos hoje. Sim. É muito importante a gente fazer essa remontagem. E inclusive mandar um abraço aqui pro meu amigo Lucas, lá do Pesquisas Genealógicas. Ele tem um trabalho maravilhoso, até se um dia precisar eu passo o contato dele para você. Ele monta árvores genealógicas. Eu tenho uma parceria grande com ele, grande irmão, abraço aí. Inclusive foi o tema do episódio passado, né, com a dona Francisca Michalowski, 105 anos, repercutiu bastante aí, as redes em Ponta Grossa. O pessoal ficou bem assim surpreso, né, de ver uma pessoa com aquela idade e aquela lucidez e com tanta história para contar, né. Então essas pessoas assim a gente tem que, né, dar uma atenção, né, especial, porque a história é viva, né? Sim. A história é viva. E você contando aqui a história do teu taravô e tudo mais, esse aspecto da Revolução Francesa é algo muito importante para Ponta Grossa, pro nosso estado, pro Brasil. Eu acho muito importante. O Gustavo, ele era um diplomata sem cargo. Sim. Né? Então, por exemplo, ele estava ali na convivência com o imperador, né? Era um amigo próximo do imperador. Era algo que a minha avó, por exemplo, não saberia me dizer, porque não existia telefone, não existia internet, né? Então, eles lá no Rio de Janeiro, e aí ficou família aqui no Paraná. Essa família
ela sabia uma da existência da outra, claro, existia aquele vínculo fraterno, né, de família, de sangue mesmo, mas não havia um relacionamento mais estreito, vamos dizer assim. Claro, passaram-se muitas gerações, mas a história em si ela não chegou para mim assim, né? Então, se eu sei hoje, foi porque eu fiz algumas pesquisas genealógicas que eu sempre achei muito importante. E isso muda, Marcos, algo dentro do nosso inconsciente e do nosso consciente. Porque como eu comecei falando, né, a minha família ela sempre trouxe uma informação, uma crença, nós somos isso, nós somos aqueles que trabalham registrados na CLT. Mas eu, dentro de mim, eu já tinha uma informação, que ela estava ali. E aí eu fui estudando e fui descobrindo. Né? Então, ver toda essa história, ver toda essa contribuição, por exemplo, o Gustavo, ele não era um milionário. Né? O primo dele, que era o médico da Imperatriz, investiu 6 milhões em valores de hoje para fundar a colônia, quer dizer, colocou todo o patrimônio. Mas é algo assim que tem um valor muito mais histórico e familiar do que financeiro. Então, a gente precisa entender que o que existe de valor familiar, histórico, né, que nos dá embasamento, né, que nos dá autoridade também, isso que tem valor, porque o dinheiro qualquer pessoa consegue, né, consegue por vários meios, inclusive até ilícitos, né. Sim, é a sensação de pertencimento, né, essa sensação de pertencimento é algo muito importante, né, como você falou, há formas ilícitas, né, de você conseguir dinheiro, recursos, beleza, existem várias, né, mas e depois a moral da pessoa, como que fica, o subconsciente, né? Será que aquela pessoa um dia não vai pesar na consciência, né? É uma pergunta que fica no ar, né? Eu acredito assim, Marcos, não seria nem sobre pesar na consciência. Também, mas muitas pessoas não vão pesar nunca na consciência o que elas fazem de errado. Nós, talvez por sermos corretos, né? Nós erramos, erros pequenos, erros mínimos, cotidianos, vamos dizer, aquilo já nos incomoda. Então você já se trabalha para corrigir. Mas eu acredito que existe uma lei, né, que seria uma lei universal, lá vamos buscar, por exemplo, lá em Hermes Trismegisto, que é a da causa e efeito. Então, toda causa ela tem uma consequência. Né? Então, frente a isso, o que você faz de bom, na Bíblia também tem a lei da semeadura. Você semeou, você vai colher. Então, eu acredito assim que na vida nós temos várias opções e oportunidades. Claro, existe o fator sorte. Sim, existe o fator sorte. Algumas pessoas realmente elas não têm sorte. Mas talvez é a causa e o efeito de algo que aconteceu no passado. Né? Então, por exemplo, o que eu faço hoje, amanhã vai ter reflexo na vida dos meus filhos. Se eu errei, vai ter reflexo. Se eu acertei, também vai ter. Né? O meu nome, a construção dele, seja pelo passado, pelo futuro, vai ter um impacto. Né? Esse impacto é bom? Não é? O que eu quero para amanhã? Qual que é a minha marca? Qual é a marca que eu quero deixar no mundo? É uma marca boa, de fazer o bem, de ser correto, de abrir portas, de criar oportunidades, de gerar oportunidades, de dar cursos, enfim, de ajudar as pessoas? Ou é só um benefício próprio meu? Então isso tem uma consequência. E como que você enxerga o trabalho que você vem desenvolvendo? Você se enxerga somente em Ponta Grossa? Você se enxerga talvez em um patamar maior? Até onde você quer chegar? Desde pequeno, claro, eu sempre tive muitos sonhos. E como eu falei, vivi em um ambiente bem simples, de muita escassez. E já muito cedo eu tinha essa consciência. Eu conheço os dois mundos. Eu vou sempre conhecer os dois mundos. E eu acho que isso é muito bom. É diferente, por exemplo, de você só conhecer a riqueza. É maravilhoso. Claro, se o meu filho vai conhecer sua riqueza, é fruto do meu trabalho. Não existe nada de errado nisso. Né? Mas falando no ponto de vista do social, eu acredito que o Brasil hoje ele tem muito para receber e muito para dar. E nós como brasileiros, né? Então nós temos sim a possibilidade de deixar um país maior e melhor do que nós encontramos. Né? Ponta Grossa ela tem um histórico de entregar para o Brasil mais, né? Tem esse histórico aí de ser a capital cívica do Paraná, de participar de eventos históricos e de entregar lideranças também. Essa liderança não necessariamente precisa ser o Wellington, mas o trabalho que eu comece, né? Com certeza eu sei que vai impactar crianças aqui e lá fora. Do ponto de vista dos nossos projetos, da nossa fundação,
Nós vamos começar aqui e vamos construir algo muito sólido, bem estruturado, com toda a seriedade, com toda a responsabilidade, com pessoas sérias, com a ajuda dos amigos empresários, com a ajuda, enfim, de repente, de entidades públicas, para fazer um trabalho realmente social. Do que? De assistencialismo? Não necessariamente. Eu entendo que algumas pessoas precisam de cestas básicas, precisam de roupas, mas acima de tudo, elas precisam de dignidade. Então, se a gente dá formação para uma criança, para uma mulher que sofre ali violência doméstica, como a gente tem casos aí de conhecidos, até teve na família, né? Então, uma possibilidade de você mudar uma coisa de que era uma agressão, né, uma violência física ou até verbal, que muitas vezes é estrutural, né, infelizmente, e acabar isso propagando para algo maior. Então você cria, né, a cultura e espalha isso. A tua fundação, o teu projeto é muito importante porque como ela também é algo técnico, né, ela vai ensinar ali também, vai fazer parte, ela acaba indo de encontro com aquela frase do presidente estadunidense, né, que ele fala que o maior e melhor programa social é o emprego, né? É o Reagan que fala isso, né? E eu acredito que hoje, na realidade que a gente vê, até a parte da periferia, né? Como se comentou, que conviveu com pessoas, viu, né? Na prática, né? Essa questão de drogas e, enfim. Se a gente levar essa formação técnica, que é um jovem se interesse, né, em seguir um determinado emprego, uma profissão, né, realmente siga uma profissão, ela vai estar salvando, né, esse jovem, vai estar tirando essa pessoa, talvez, de uma criminalidade, de uma autodestruição, né, porque as drogas, bebidas e vício, enfim, é isso, né, não tem futuro, a pessoa morre cedo, não tem um futuro. Então, o que você está fazendo é muito bacana. Conta aqui com resenha para a gente poder divulgar, né? E, enfim, vamos em frente, né? Sim, eu acho muito importante, né? Então, lá o foco nosso no Mato Grosso tem sido muito as mães, as mulheres, né? Mas existe um atendimento para a família, já foram feitos cursos de barbeiros, por exemplo, né? Para profissionalizar os homens. E hoje a gente já tem a parceria aqui do Senac, né? Eu ainda não fiz nenhuma turma, mas a gente vai fazer. Eu acredito que quanto mais instituições houverem, quanto mais pessoas estiverem fazendo isso e quanto mais sério for, melhor. Então, eu penso assim que deve ser mais do que só dar um curso, ou mais do que só dar, por exemplo, uma bola e vão brincar de bola, ou, né, o uniforme vai brincar. É mais do que isso. É você fazer um acompanhamento e realmente buscar a profissionalização. E já buscar a porta de emprego. Eu fui aprendiz no Tozeto, né? Então, foi uma das melhores experiências que eu tive. Não era fácil, porque eu era muito tímido, eu era retraído, né? Então, até o próprio trabalho que depois eu tive entre 2017 e 2023 no transporte público, isso me desabrochou, vamos dizer assim, me preparou para a comunicação, né, com essa atividade. Enfrentar, né, a cara a cara, é essencial. E foi muito bom. Então, assim, hoje, lá em casa, por exemplo, na frente da nossa propriedade tem um parque, né? Hoje a gente está trabalhando aí de uma forma bem estruturada para buscar a estrutura para aquele parque, né? Porque tendo estrutura aí, eu consigo implementar os projetos com aquelas crianças que já estão indo para a adolescência, então já é o público que eu vou atender, né? E com certeza todas as parcerias que nós tivermos serão bem-vindas. Eu sei que muitas vezes, Marcos, as portas elas podem se fechar, mas se as portas erradas se fecham, as portas certas lá na frente se abrem. E algo que eu tenho muito enraizado dentro de mim, a resiliência e a certeza de que aquele que não desiste, que trabalha com seriedade, com consistência e com visão de longo prazo, vai conseguir construir aquilo que busca. E o que o Wellington busca? Eu busco algo que dure, algo que fique, algo que seja sólido, né? E algo que deixe um fruto, deixe legado. Então, através das pessoas que a gente vai atender, dos profissionais que nós vamos formar, através das empresas que nós temos, eu sempre penso dessa forma, em deixar algo, em deixar um legado. A riqueza nada mais é do que a consequência de um trabalho bem feito, né? De um nome limpo, de um nome correto e de pessoas que trabalham ali com toda a seriedade. Então, isso mais dia menos dia vai acontecer no meu trabalho, claro, né? Então, e no ponto de vista ali do empreendedorismo social, né, de ser um empreendedor social,
Eu acho que hoje eu estou pronto para levantar esse projeto. Não faço sozinho. Hoje eu estou fazendo toda uma análise ali, técnica de perfis corretos, né, que vão nos ajudar nesse trabalho, principalmente vestindo a camisa e levando isso para frente para a gente construir um grande projeto e levar o nome de Ponta Grossa para todo o Brasil. E Deus abençoe, Elton. Uma mensagem aí para os nossos jovens. Você tem realmente uma mensagem mesmo para essa nova leva que tá chegando aí? Tenho sim. Não desista, né, do seu sonho, não pare quando alguém falar para você, não somos assim, não é para nós, a nossa família não mexe com isso. Talvez você vai ser o primeiro da sua família, né? Eu não sou o primeiro empresário da minha família, eu não sou o primeiro empreendedor social da minha família, eu não sou o primeiro político da minha família, mas em mais de 100 anos eu sou o primeiro, né, que veio para quebrar padrões. E eu ouvi muitos nãos de pessoas de fora, de portas que se fecharam e também dentro da família. É difícil, não é para nós. Então sempre alguém vai dizer não é para você, mas talvez você lá na ponta, lá no bairro, lá na vida mais carente que tenha, com toda a falta de recursos, se você tiver foco, fé, tiver um objetivo, estudar, né? Eu tenho vários cursos, hoje eu curso inclusive economia, né? Eu me formei, sou perito avaliador imobiliário, sou técnico em transações imobiliárias, e as pessoas até falam para mim, por que você faz tanto curso e o dinheiro e o resultado? O resultado ele vem, mas dia menos dia ele vem, principalmente se você pensa em deixar um legado, se você faz pelo bem da sua família, pelo bem das pessoas, e você realmente tem um objetivo. Então você que é uma criança, que é um jovem, que é uma menina, que de repente não tem quem te motive, não tem quem fale para você, você consegue. Me procure, né? Nos procure, nós vamos te auxiliar nisso. Nós vamos te auxiliar, seja com curso, seja com uma força, seja com uma mensagem, e não desista. Mesmo que você não tenha ninguém, que você esteja longe do outro lado do mundo, você sozinho pode ter uma força interior que pode ser o suficiente para você estudar, trabalhar. Vai ter muito não, vai ter muita dificuldade, mas a dificuldade ela te prepara para algo maior que virá. Então, não desista. Perfeito. E essa casca que você vai construindo, eu acho que é o que molda, né, a personalidade. Que mensagem legal. E com essa mensagem, né, com essa visão que o Wellington traz aí pra gente, pra audiência, pros jovens, a gente completa uma série, né, de reflexões, né, acerca de temas importantes. Porque o empreendedorismo, não só o empreendedorismo, né, mas você seguir algo que quebra os padrões daquilo que a sua família vem fazendo, né, algumas crenças, né, que a gente precisa reverter, né. Sim, porque a gente vê às vezes uma educação até mesmo, né, muito assim sistemática, né, do funcionalismo, tudo mais. Isso a Helena pode falar melhor, ela estuda essa parte na pedagogia, né? E a gente realmente tem que se importar, né, com essas questões. Esse é o futuro que a gente vai deixar para as crianças, né? E assim vai ser a nossa futura geração aí do Brasil. Wellington, eu agradeço esse bate-papo. Foi curto, né? Deu aí, não foi uma longa conversa, mas eu acho que a qualidade é melhor que quantidade, né? Foi uma conversa inicial muito, muito interessante, até mesmo para a gente se conhecer mais, né? E do que depender da gente, estamos juntos, beleza? Eu agradeço a oportunidade, né? Vejo você com muito bons olhos. É um jovem aí de 20 anos que tem várias frentes, tem esse mesmo espírito público, né? Porque na vida a gente tem que ser não só o empreendedor, mas ter uma visão pública, e você tem isso, né? Então eu percebo que esse mesmo desejo, esse mesmo ímpeto de deixar um legado, de deixar uma construção de algo maior e sólido está em você. Então te agradeço, a parceria aí fica selada, né? E o que precisar também que eu possa te auxiliar, conte comigo. Agradeço a oportunidade, a audiência, e você tem aí um futuro aí brilhante pela frente. 20 aninhos, né? Com certeza vai contribuir muito para Ponta Grossa, para o Brasil. Amém. E eu quero estar lá para te aplaudir de pé na primeira fila. Amém. Muito obrigado. Pessoal, agradeço aí a atenção, a audiência, e esse episódio sai aí no YouTube e os cortes no Instagram. Muito obrigado, abraço aqui do Marcos, tamo junto, abraço. Valeu, Wellington, obrigado. Valeu.